vós, Senhor. Prezados irmãos, esta leitura comprida é para ver se nos convence de todo modo que Deus quer a nossa salvação, não é mesmo? Então Lucas que fala do pastor que não se conforma de perder uma ovelha, a mulher que tem que achar uma moeda que ela perdeu, e também aqui fala do pai, né? Do filho que foi embora, mas um dia voltou. Então, falando assim Deus nos trata. E o Evangelho Deus fala através do profeta Ezequiel: não quero a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Essas palavras formam o pano de fundo da liturgia de hoje. Deus não quer a morte do pecador. São Paulo diz hoje, com toda clareza: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Já a primeira leitura nos ensina que Deus é capaz de mudar de ideia, reconcilia com o pecador penitente. O Evangelho nos mostra que Deus é como um pastor procurando a ovelha perdida, como um pai que espera a volta do filho vagabundo. Nós achamos estranho um Deus que dê mais atenção a uma ovelha desgarrada do que a 99 que estão no rebanho, né? Não seria melhor que a perca de uma ovelha do que perder o rebanho todo? Pois bem, foi exatamente isso que o sumo sacerdote Caifás fez para justificar a morte de Jesus. É melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação perecer. Essa é a lógica humana. É melhor que um morra do que perca toda a nação. Mas esse homem não era um pecador, era o Filho de Deus. Deus não segue o raciocínio de Caifás, nem em relação ao pecador. É mais parecido com o motorista que não se preocupa com aquilo que funciona bem, mas fica atento àquilo que parece que tem defeito. Os pecadores, os pensamentos de Deus não ficam parados nos bons. Ele está preocupado com os extraviados. Faz opção preferencial pelos que mais necessitam, os que estão em perigo e, sobretudo, os que já caíram. Pois para Deus nenhum mortal está perdido definitivamente. Quem caiu tem que ser recuperado. Esta é a preocupação de Deus. Para Deus, todos são importantes. Por isso, Ele se preocupa com quem é abandonado por todos e não descansa enquanto uma ovelha que está fora do rebanho. Não quer a morte do pecador, mas sim que ele volte e viva. E nós devemos assumir os interesses de Deus. A igreja deve voltar-se de preferência para os pecadores, orientá-los com todos os recursos do carinho pastoral, mostrar-lhe o incomparável coração de Pai que é Deus. Quem se considera justo como irmão do filho pródigo,
não deve se queixar deste modo de agir de Deus, pois ser justo é estar em harmonia com Deus, receber dele o bem e a felicidade, estar realizado. Por que então lamentar sua generosidade para com o pecador convertido? O justo alegra-se com o pecador, com aquele que realmente precisa de atenção. Mas talvez muitos se comportem como justo, mas não têm amor e alegria, não está em harmonia com Deus, mas por medo, então, de frustrado que Deus é bom. Vamos lembrar, Deus é bom, né? Creio.